Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores e investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Litvai, seu host mais uma vez, falando mais uma vez de Tirana, na Albânia. Segue aquela rotina que eu falei aí no último podcast. Estamos com 42 graus aqui no sol hoje. É, não choveu ainda desde os últimos dois podcasts, então tá sendo tanto maravilhoso quanto também obrigatório ficar no ar-condicionado 24/7. Como co-host hoje, temos a Camila Vargas. Camila, como que você tá? Tá falando da onde? Tô bem, também ainda sigo em Porto, Portugal. Aqui o clima tá verão, mas não tá tão forte como aí não. O verão aqui tá mais ameno, tá mais tranquilo. E eu quero deixar um recado aqui para quem está nos assistindo. Esse podcast está sendo gravado dentro da nossa comunidade. Para você que está nos assistindo no YouTube e quer assistir as gravações ao vivo e participar interagindo com perguntas, se inscreva na nossa comunidade. Além disso, também terá acesso a todos os nossos e-books e mais de US$ 2.000 em descontos nos nossos serviços e produtos. Fantástico. Então, inscrevam-se se vocês quiserem participar ao vivo das próximas gravações. E antes de eu apresentar os nossos convidados de hoje, eu tenho que deixar aqui um disclaimer, um anúncio legal, porque estaremos tratando de temas de offshores. Gente, nossos convidados hoje não estão falando em nome de nenhuma instituição em particular, eles falam a título pessoal como advogados com experiência no mundo offshore. As opiniões aqui ditas em nenhuma circunstância deverão ser interpretadas como uma oferta ou serviço, como uma oferta ou convite para comprar, vender ou subscrever algum produto ou serviço. Nenhum dos serviços mencionados neste podcast estão disponíveis em qualquer país, estado ou jurisdição onde seria ilegal, de acordo com as leis ou regulamentos locais, obtê-los, ok? Já feito o disclaimer, estamos muito felizes de receber aqui dois dos nossos grandes especialistas de renome internacional, Salvador Gari e Sebastián Serzósimo, nossos queridos advogados parceiros do Uruguai, com ampla experiência em soluções offshore e contas internacionais, trusts, PPLIs, e muitos de vocês que agendaram chamadas de internacionalização através aqui da SETI falaram já com eles. Sebastián, Salvador, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Como que vocês estão e estão falando da onde? Hola, bom dia, Fran, Salva, Camila, todos. Estamos aqui desde Uruguai, Montevideo, não tão bem como vocês, Fran e Camila. Aqui estamos com 10 graus, assim que bem frio, ainda no inverno. Bom dia a todos, Camila, Fran, Seba. Prazer de estar aqui. Como falou Seba, sim, em Montevideo, muito mais frio que Albânia, muito mais frio que aí, que na Europa. Muito bom. E para a gente começar, assim, antes de tudo, Sebastián, Salvador, vocês dois são advogados uruguaios e trabalham com estruturação internacional com várias jurisdições, né? Não apenas Uruguai, Caribe, Estados Unidos, Suíça, enfim. Como que vocês entraram, assim, nessa indústria? É um nicho que é muito forte no Uruguai, igual é em alguns desses países caribenhos, que a economia local acaba se voltando para essa parte internacional. Como que foi essa trajetória? Tem muito parecido aí, se eu falo aí uma coisinha, Salva, e já dou a bola para você. Tem muito parecido, sim, a jurisdições offshore. Aqui no Uruguai é um mercado bem pequeno, então sempre todas as indústrias estão olhando para fora. Então, tudo o que é prestação de serviços, neste caso legais, tributários, estruturas, sempre com essa mirada internacional. E foi aí que, como advogado, eu comecei trabalhando nos escritórios aqui, dos principais escritórios aqui em Montevideo, e depois já virando para o mundo offshore e o mundo das estruturas financeiras e estruturas jurídicas para planejamentos patrimoniais. Então, sim, acho que Uruguai é um país bem pequeno, com um mercado pequeno. Então, foi aí que a gente começou a meter a colocar essa olhada aí para o mundo offshore. Sim, no meu caso, eu também, no Uruguai, é um oásis de segurança jurídica, econômica e política, em comparação com os grandes gigantes que temos aqui, como Argentina, Brasil e outros. Então, sim, como bem falou Seba, o Uruguai é um país pequeno que olha para fora, tem que olhar para fora
e temos que dar aí bom serviço para nossos países vizinhos. Agora, meu caso, eu sou advogado, como também, mas minha carreira não foi como a mais tradicional. Eu fiz sempre em instituições financeiras, sempre do lado do compliance, legal department, risk department. Trabalhei com instituições gringas, instituições suíças, instituições uruguaias. Então, sim, minha experiência é mais do lado da instituição financeira, mas sim, sempre como advogado. Então, aqui a gente está falando, só para quem está escutando, de décadas de experiência no ramo, tá? Então, décadas, não só combinadas, mas individualmente também, de cada um. Bom, eu queria entrar no tema puxando aquela conversa de definição de termos, né? O que é offshore, para que serve offshore? Porque quando a gente fala de offshore, a gente pode estar se referindo a várias coisas diferentes, né? Conta offshore, empresa offshore, trust offshore. Para que serve e quais são as principais aplicações que a gente tem de offshore? Bem, aí eu acho que offshore é isso, não? É fora do país onde uno vive, então, onde uno mora. Então, offshore é isso, é internacional. E todo o que são as estruturas, todo o que são as contas, os investimentos offshore, tem esse significado. É um investimento, uma estrutura que é fora do país onde o cliente, a pessoa está morando, está procurando uma estrutura de lá fora. E por que são mais atrativas do que eu posso conseguir no meu país de onde eu moro? É porque comumente essas estruturas, primeiro que nada, obviamente, é o conceito da diversificação, não? Então, ter um investimento fora offshore, através de uma estrutura offshore, vai dar uma diversificação para o patrimônio da pessoa. Então, já ter um veículo jurídico através do qual eu vou ter um investimento lá fora, numa outra jurisdição, uma jurisdição offshore, já vai dar esse benefício, essa vantagem de diversificação. Então, um pouco é isso a que apunta. Também tudo o que tem que ver com as regras das jurisdições offshore. Quando nós falamos das jurisdições offshore, não estamos falando de qualquer país, tá? Estamos falando de jurisdições, países, estados, onde tem seguridade jurídica, tem estabilidade política, estabilidade econômica, que a indústria está focada em a indústria de estruturas ou contas de investimento bancárias offshore. Então, tem tudo certeza de que vai ter certidumbre em quanto a quais vão ser as regras aplicáveis, tem mais flexibilidade em quanto ao que você pode fazer dentro das estruturas, dentro dos investimentos. Então, são ferramentas alternativas que vai dar uma solução muito mais integral para os clientes, neste caso do Brasil ou da América Latina toda. Não sei, aí, Salva, passo a bola. Aí complementando uma coisa é que quando falamos de offshore, muita gente tem aí uma ideia que uma offshore é de fora do país, mas não diferencia o que é uma empresa offshore de o que é uma conta offshore, porque vamos poner um exemplo aí, por exemplo, Seba, não? Seba é uruguaio e tem uma conta fora do Uruguai. A conta vai ser uma conta offshore, mas vai ser a nome pessoa física uruguaio, Sebastião. Agora, se ele tem uma estrutura offshore, não? Que é por exemplo, alguma jurisdição aí no Caribe, e abre uma conta offshore, ele vai ter uma combinação de uma estrutura empresa offshore com uma conta offshore, a nome dessa estrutura. Então, offshore aplica para o conceito de offshore, aplica tanto para a estrutura, a empresa, e também aplica para por exemplo, uma conta ou um investimento fora. Do lado da offshore, acho legal essa definição, né, de que é sempre fora do seu país. Pra gente, por exemplo, os Estados Unidos pode ser um destino offshore. Pro americano não é, porque ele tá tendo que pagar imposto lá, ele mora lá, ele sofre todas as regulações. Mas pra gente que tá no Brasil ou no Uruguai, Estados Unidos mesmo pode acabar sendo um destino offshore. Então é sempre uma questão de perspectiva, mas a gente também tem aquelas jurisdições que são as conhecidas do mercado, né? As jurisdições que são as preferidas para quem quer abrir uma holding internacional, quer
proteger o seu patrimônio, quer fazer os seus investimentos em dólar, enfim. Quais são, assim, essas principais jurisdições que vocês veem que em 2024 são as principais para o mercado offshore? Acho ahí tenemos que diferenciar, o poderíamos diferenciar entre as jurisdicções para estruturas legais ou veículos jurídicos e as jurisdicções para contas bancárias ou contas de investimento, porque pode ter algumas diferenças. Em quanto às jurisdicções, não é que se tem uma melhor que outra, tá? Não tem aí uma receita de bolo, obviamente, mas as mais tradicionais para o que são estruturas aqui para clientes do Brasil, da América Latina, do Uruguai, Argentina, Chile, Peru, México, Colômbia, etc. As mais tradicionais, obviamente, são a LLC americana, tem também companhias em Nevis, BVI, Panamá, tudo que tem que ver com o Caribe aí é uma indústria bem reconhecida, a indústria offshore de estruturas aí no Caribe. Então, acho que essas são as principais utilizadas aqui na América Latina, né? As jurisdições do Caribe, também tem Canadá para alguns países, dependendo também do país onde o cliente tem a residência fiscal, onde é que mora, sua família, etc. Qual jurisdição pode ser mais atrativa ou interessante ou ter algumas vantagens, mas principalmente são essas: Estados Unidos, BVI, que são as Ilhas Vírgenes Britânicas, Nevis, Panamá, eventualmente Canadá, e depois tem algumas outras, mas essas são as mais tradicionais. Também lembre que aí que quando uno pensa de uma offshore, você vai a ideia de ter uma offshore, seja uma empresa, seja uma conta fora ou algo assim, é para obter proteção adicional que você não tem aí em seu país de origem, seja qualquer país aqui da América Latina, que como vocês sabem, temos muitos problemas aqui na América Latina. Então, também acho importante continuar diferenciando o que é uma empresa offshore do que é uma conta offshore. Por quê? Porque muita gente, por exemplo, tem uma empresa em Ilha de Nevis, mas eu não aconselharia ninguém deles a ter uma conta em Nevis. Tá? Então, o mesmo acontece pode ser com Ilhas Virgens Britânicas ou também alguma outra jurisdição. Pode ser que uma jurisdição para empresas seja muito boa, como bem falou aí Seba, como BVI ou Nevis, e pode ser que outras jurisdições sejam para as contas, como nos Estados Unidos, na Suíça, Bahamas, pode ser. Então, acho que ao final da rua tem que fazer aí um bom planejamento conjunto para olhar aí a melhor combinação para um cliente X, não? Que pode ser uma empresa offshore em uma jurisdição X, como uma conta nessa mesma jurisdição, ou pode ser que a conta seja em outra jurisdição, que muitas vezes é o que acontece. Sim, e aí, Salva, acontece muito que a confusão em uma conversa com clientes, se fala, ok, você mora no Brasil, quer ter uma estrutura offshore, vamos colocar como exemplo, vamos incorporar uma companhia em Nevis, e depois com essa estrutura em Nevis vamos abrir uma conta nos Estados Unidos. E às vezes fica, e muitas vezes é assim, o cliente fica confuso enquanto, então, eu tenho uma companhia em Nevis, mas a conta está em Nevis, tenho que enviar o dinheiro para Nevis, como é isso? Não. E aí, como você bem falou, a conta vai estar aberta, neste exemplo, nos Estados Unidos, a nome da estrutura em Nevis. Tá? Então, esse é um conceito aí que geralmente o cliente fica aí um pouco confuso. A estrutura vai ser comumente nessas jurisdições que eu falei, mas para abrir uma conta de investimento ou bancária ou fazer um investimento X numa outra jurisdição, comumente, e aí você pode confirmar, nos Estados Unidos, na Suíça, Panamá ou os principais centros financeiros do mundo.
Eu acho isso legal porque é uma, assim, é semelhante ao que a gente explica muitas vezes aqui na SETI, que ó, residência legal e residência fiscal não significa o mesmo. Você pode ter residência legal num país e acabar sendo residente fiscal em outro, ou vice-versa. Aqui a gente está falando da mesma coisa. Muitas vezes a pessoa chega achando que precisa abrir uma empresa na Suíça para poder ter uma conta na Suíça. Ou que se ela for abrir uma empresa em BVI, então eu tenho que ficar com uma conta em BVI. Não, são temas separados. Você pode ter a empresa, digamos, em Neves e a conta fora de Neves, ou você pode também, né, se quiser, pode ter na mesma jurisdição, mas não precisa, basicamente. São temas separados, pode escolher um e outro sem ser na mesma jurisdição. Né? Correto. E acho também que o importante aqui é ter bem claro quais são os objetivos e quais são os objetivos principais das pessoas, porque pode acontecer que um objetivo de uma pessoa seja simplesmente uma boa sucessão, então como uma empresa fora você já tem isso. Agora, se uma pessoa tem objetivos de sucessão, de boas garantias bancárias, de pagar menos impostos e ter muitos mais, pode ser que a solução integral seja uma estrutura Neves, uma residência fiscal fora de seu país atual, como uma conta fora também, não em Neves, mas ainda não tampouco também não em Paraguai. Pode ser que seja conta nos Estados Unidos, estrutura Neves e residência fiscal no Paraguai, no Uruguai. Então, ao final, a ideia é de bem olhar aí quais são os objetivos concretos e a importância desses objetivos para atingir uma boa solução integral. Uma coisa que eu acho importante ter a orientação de profissionais que entendem, como vocês, é porque às vezes a gente encontra uma solução que funciona para o modelo que eu estou agora, para o contratante que eu tenho agora, para o cliente que eu tenho agora. E aí eu mudo de cliente, mudo de contratante e aí eu posso. Vem naquele disclaimer que foi dado no início do programa. Eu posso atravessar uma linha sem perceber. Né? Então eu posso acabar entrando na ilegalidade porque eu não me preparei, não estudei, não busquei uma orientação e achei que, né, festa é oba-oba, eu já tô ali com a offshore, vou usar ela de qualquer jeito, mas a gente tem que tomar cuidado quando a gente tá fechando novos contratos e ver, porque às vezes eu tô com um cliente do Brasil, mudei para um cliente de outro país, eu já estou sobre outra jurisdição, então é importante a gente estar sempre bem orientado, né? Sem dúvida, e se tem que olhar ainda onde é que estão morando os filhos, os herdeiros, porque uma solução que pode ser boa para o cliente que está hoje morando no Brasil não é boa se de amanhã o cliente vem a falecer e essa estrutura vai ser recebida por um herdeiro que está morando nos Estados Unidos, na Espanha. Então, se tem que olhar também isso de forma integral, como falou aí o Salva, para determinar qual é a estrutura e o investimento mais vantajoso aí para o cliente. E aí é importante diferenciar também o que a gente busca com cada jurisdição, né? Porque quando a gente está falando da jurisdição da empresa, aí o que a gente busca? Maior proteção, anonimidade, menos complexidade burocrática, menos custos, tudo isso. E do lado da jurisdição do banco, é outra coisa também, é a questão de qual é a facilidade de fazer investimento, quais moedas eu consigo ter com as contas bancárias, quão fácil que vai ser mandar e receber transações desse país. Pô, mandar dinheiro para os Estados Unidos comparado com mandar dinheiro para, sei lá, se o cara quisesse abrir uma conta nas Seychelles, por exemplo, é um jogo completamente diferente. O que vocês veem assim como as principais características que os clientes de vocês buscam nas jurisdições? E em quanto ao que são as estruturas, é isso, Fran. As estruturas offshore, ou as jurisdições offshore que vamos a utilizar, são jurisdições que vão dar para o cliente proteção, proteção da seguridade jurídica e proteção da propriedade privada. Então, isso é o principal, bem, que a normativa seja vantajosa para o cliente em quanto à proteção da propriedade privada, dos ativos, etc.
ter seguridade jurídica, ter estabilidade política e econômica, ter, obviamente, menor custo e melhor serviço, menor burocracia, bem, e, obviamente, flexibilidade em quanto aos termos que eu posso colocar dentro da estrutura para fazer um planejamento sucessório bem flexível, bem ao detalhe, e que tudo isso seja com neutralidade impositiva, tá? Que não seja um imposto a mais do que eu tenho que pagar em meu país de residência. Então, é isso que se busca, o que se procura quando se está tentando fazer uma estrutura para um cliente. Aí do lado do mundo financeiro, os clientes sempre aí no mundo do Latinoamérica, os clientes buscam sempre segurança jurídica, proteger sua poupança, investir em moeda forte, ter bom acesso para empréstimos, ter um bom cartão de crédito internacional e também acesso a investimentos internacionais que são, em muitos casos, muito melhores que no país de origem. E acho importante também de falar de que muitas vezes aí as instituições têm que ir bem alinhados com a estrutura jurídica dos clientes, não? Porque não é a mesma coisa para uma instituição nos Estados Unidos de abrir uma conta para um americano que para abrir uma conta para um trust de Ilhas Virgens Britânicas, onde os beneficiários estão desperdigados por o mundo. Então, acho importante também que muitas vezes é bom de fazer uma boa exploração de instituições que tenham aí acostumado a abrir contas para esse tipo de estruturas, porque pode acontecer que uma conta seja aberta para esse trust de Ilhas Vírgenes com muita gente detrás, mas depois pode acontecer fechamentos, congelamentos da conta, milhares e milhões de perguntas do compliance e que sua vida seja muito mais difícil que se tivesse uma conta a nome de pessoa física. Então, o que queria dizer aí é que é bem importante a boa seleção da instituição financeira, mais que para a proteção do patrimônio, também para um bom relacionamento e a vida da conta também. E aí, Salva, me indica se estou falando errado, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, o que eu acho bem legal em quanto às contas bancárias e as garantias que se podem atingir, aí o governo tem uma garantia estatal respaldada pelo governo dos Estados Unidos de até $250.000 por cliente, por banco e por tipo de conta. Então, também é um respaldo bem importante para os clientes, e principalmente da América Latina, de ser, ok, vou enviar dinheiro para lá fora através de uma estrutura, para os Estados Unidos, para simplesmente atingir diversificação e uma muito melhor garantia do meu dinheiro. Depois disso, eu posso acessar investimentos, fundos, US Treasuries, ações, ETFs, o que seja, mas simplesmente com isso eu já estou atingindo maior segurança jurídica, certidumbre, estabilidade, diversificação, garantias. Então aí acho bem legal isso. Sim, vocês no mundo offshore você tem instituições bem robustas, e também estão reguladas por autoridades muito mais sérias que as autoridades que temos aqui na Latinoamérica. Então, é uma boa combinação, sim. Simplesmente abrir uma conta e colocar seu dinheiro aí em dólar, ainda ficando parado, pode ser um bom primeiro passo para atingir aí uma boa diversificação e proteção de sua poupança, sim, sem dúvidas. Depois você tem um universo muito mais grande e muito mais ferramentas para fazer, sim. E isso que eu ia mencionar, assim, a diferença, né, de uma conta offshore de verdade, uma conta num banco, de várias as contas digitais, que agora ficou muito popular, né, você abrir uma conta digital
E serviços, por exemplo, como o Wise, que ótimo serviço. Eu, inclusive, tenho conta na Wise, não falando mal da Wise, mas a Wise não é um banco, né? A Wise é um EMI, Electronic Money Issuing lá, são serviços que você pode ter uma conta lá com um balanço, mas aquilo não está segurado, né? Aquilo ali se acontecer alguma coisa, bom, sorte, né? Mas quando você tem uma conta bancária de fato, né, numa instituição regulada, você também consegue se beneficiar dessas proteções adicionais, né? Isso, sim. Aí acho que é bom de diferenciar e ter bem claro para que você quer essa conta, tá? Porque se você quer uma conta para ter uma caixa de segurança e ter uma proteção frente a certos riscos, por exemplo, risco Latinoamérica, risco inflação, risco, sim, mais de segurança propriamente dito, aí você pode ter uma conta de investimento, um bom banco robusto e investir, por exemplo, em US Treasuries, tá? Mas essa conta não é necessariamente uma boa conta para receber depósitos, fazer pagamentos, ter um cartão. Então, isso é muito mais para uma conta operacional. Uma conta operacional é uma conta simples para isso, é para um negócio ou para uma pessoa que movimenta muito. E aí temos que lembrar que os bancos são instituições com fins de lucro, tá? Então é importante também que eles, muitas vezes hoje, você não escolhe o banco, mas o banco escolhe a você. Porque os grupos de compliance, grupos de risco, têm muito mais poder hoje. Então, eles decidem se você se torna cliente ou não. Então, se você é um cliente com muito risco, tá? Muito risco, por exemplo, é um dos bancos que sua dedicação é investir e ter uma boa caixa de segurança. Aí, os equipes da compliance não vão estar enfocados em toda a parte de movimentação, de receber e fazer pagamentos, tá? Vai estar enfocados em outra coisa. Então, se você começa a utilizar essa conta como uma conta operacional, receber, fazer pagamentos, seu custo no banco vai aumentar. Então, seu risco vai aumentar e eles não vão querer continuar com você. Agora, se você chega a uma instituição que está dedicada para isso, aí muitas vezes acontece que não é a melhor instituição para ser a caixa de segurança, por exemplo, Wise, por exemplo, se algum exchange ou alguma coisa assim, uma instituição mais tipo fintech, mas provavelmente não seja uma boa instituição para uma caixa de segurança. Então, muitas vezes acontece que os clientes têm que ter duas, ou se simplesmente quer atingir um objetivo, ter uma conta e não errarem a instituição financeira. Então, é um quebra-cabeças aí, como vocês falam em português, acho que tem muitas peças. Muitas peças. Uma outra coisa que eu achei legal que o Sebastião falou foi a questão da neutralidade impositiva, né? Neutralidade fiscal. Muitas vezes a gente no Brasil quer fugir de impostos, quer pagar o mínimo de imposto possível, quer ver se consegue pagar zero imposto, mas tem situações em que, né, zero imposto legalmente não vai ser possível. Mas ainda assim uma offshore pode compensar por todos os outros benefícios que vocês mencionaram, né? O acesso a contas internacionais, outros investimentos, moedas, proteção, né, dada pela jurisdição, anonimidade, enfim, a ponto de que, olha, contanto que você não pague mais, você ainda consegue pelo menos, né, puxar os outros benefícios. E, inclusive puxa para uma pergunta que um membro da nossa comunidade tinha enviado. O Camilo tinha perguntado assim, né, para quem vive já num país como Paraguai ou Uruguai que não tem imposto sobre a renda externa, para que usar uma empresa offshore e não investir via pessoa física? Seria justamente por isso, né? Ter essa proteção que você tinha mencionado, né, Sebastião? Sim, correto. Aí, obviamente, a ideia da estrutura offshore é não adicionar um imposto a mais do que eu tenho que pagar no meu país de residência, fazer um investimento internacional. Se você faz um investimento internacional, na maioria dos países que tem um sistema de renda mundial, como pode ser o Brasil, você tem que tributar no Brasil, além de que você não
não trouxe esse dinheiro de volta para o Brasil, mas em países como Uruguai ou Paraguai, Uruguai em alguns casos, não? Mas que tem renda territorial, então aí a ideia de fazer um investimento internacional é um tema de diversificação patrimonial, acessar a melhores alternativas e serviços e custos, poder investir em ativos financeiros que não estão disponíveis no mercado local e, às vezes, também se precisa de uma estrutura offshore, não para fazer uma eficiência fiscal no país, porque isso já está dado de fato, mas para ter maior proteção, maior privacidade, melhor planejamento sucessório, inclusive, por exemplo, como se tem conhecimento, nos Estados Unidos se tem um imposto à herança, que é o state tax, quando um não residente tem ativos americanos por mais de $60.000. Então, também, para um residente uruguaio ou paraguaio, ter uma conta de investimento a nome próprio de pessoa física pode não ser a melhor alternativa. Então, também poderia ser esse, não? A razão de por que vou fazer uma estrutura offshore para abrir uma conta nos Estados Unidos. Então, não é somente o assunto fiscal, mas assuntos de proteção, privacidade, planejamento sucessório, menor custo, melhor serviço, atingir maiores alternativas, etc. Um outro tema que eu acho que é interessante cobrir é a questão assim, do valor que tem a tradição de uma jurisdição. Porque eu lembro que a gente teve um caso que a gente estava tratando, que tinha um cliente que ele queria abrir empresa, acho que era em Honduras ou em alguma jurisdição ali que era muito, muito, muito rara. E, Salvador, você tinha mencionado assim que, olha, se o banco vê uma aplicação aqui, ele talvez viu uma outra empresa daquela jurisdição aplicar para uma conta na vida. Agora, se vier uma de BVI e Neves, esse banco já viu, sei lá, pelo menos umas 1000 outras empresas do mesmo fator, né? Fala um pouco pra gente sobre como facilita a abertura de conta se é uma jurisdição já mais estabelecida. Sí, aí, como bem falou Seba, as tradicionais, que são BVI, Nevis, Panamá, Bahamas, pode ser, aí tem bancos ou tem instituições financeiras no mundo inteiro, no mundo offshore inteiro, que tem muita experiência com esse tipo de estruturas, porque são as estruturas tradicionais e com melhor reputação para fazer o planejamento patrimonial, fiscal, sucessório, etc. Então, sim, o que eu falava antes, é bem importante de chegar a uma instituição que tenha conhecimento das estruturas, mas também é importante também chegar com uma estrutura correta. Então, se você chega aí com uma estrutura de Honduras, uma estrutura, não sei, para pôr um exemplo de Coreia do Norte, tá? Eles não vão ter experiência nisso, você vai elevar muito seus custos de compliance, de estudos de sua estrutura. Então, é bem fácil para eles simplesmente dizer não queremos esse tipo de clientes. Então, você vai ter muito mais problemas e dificuldades para ter um bom serviço financeiro. Então, sim, eu repito, é importante chegar à instituição correta, como uma estrutura correta e como uma explicação correta também. Sim, mesmo faz alguns poucos meses nós abrimos uma conta para um cliente que tinha uma estrutura de Santa Luzia, tá? Que é uma estrutura, que é uma jurisdição bem boa, mas não é das tradicionais. Acho que o cliente finalmente se decidiu por Santa Luzia porque ele ia poupar, não sei, $50 ao ano, mas o banco, uma das perguntas que fiz foi por que Santa Luzia? Que eles não tinham nunca visto uma estrutura dessas. Acho que este era um cliente do Peru. Não, finalmente a conta foi aberta, né?
mas tivemos que aí bater um pouco o papo de por que foi que se decidiu nesse momento abrir uma estrutura em Santa Luzia. Então, é bem isso que falou o Salva. E aí, eu não estive aí nesse caso, mas provavelmente você vai ter, quando ingressem uma revisação anual dos clientes aí no banco, revisação anual ou bianual no banco, se a pessoa que fez esse estudo não está mais nessa instituição, pode acontecer que você vai ter um bate-papo novamente com eles para explicar a estrutura. Então, aí, se você tem a BBI e uma Nevis, praticamente eles conhecem exatamente palavra a palavra, ponto a ponto, onde está toda a informação e é muito mais fácil. Sua vida vai ser muito mais fácil. Vai estar muito bem protegido, vai atingir seus objetivos e também vai chegar com facilidade a uma instituição financeira, enquanto você pegue uma boa instituição financeira que tenha conhecimento da estrutura. Mas é uma boa combinação, sim. Agora lembro, eles perguntavam se a jurisdição de Santa Luzia permitia emitir ações ao portador, tá? Porque eles não permitem isso. Então, tivemos que pesquisar aí a normativa para encontrar aí que a normativa não permite. Então, são sempre ações nominativas. Então, sim, foi um trabalho a mais. Ou seja, $50 ao ano de economia, mas pagando com um mês a mais para abrir uma conta bancária. E os honorários do advogado que fez o trabalho. E aí, por exemplo, nos bylaws, memorandum, articles of association, eu não me lembro exatamente que parte de uma companhia X nas Ilhas Virgens Britânicas, você tem expressamente que não é permitido emitir ações ao portador, tá? Mas perfeito, você pode ter a mesma coisa numa companhia de Santa Luzia, mas se eles não têm conhecimento de Santa Luzia, que sabem que não sabem como é a jurisdição, vai ter muitas perguntas. Nas BBIs, provavelmente o grupo do compliance vai buscar essa pequena frase nos estatutos que sabe perfeitamente em qual página está, de todos os estatutos das Ilhas Virgens Britânicas, e vai pôr um tic aí em seu checklist. O inverso também pode ser uma realidade, né? Vocês falaram sobre ir por um caminho não muito tradicional, uma opção não muito conhecida, mas também você pode ter problema indo nos famosos, vamos colocar assim, as soluções velhas de guerra que já podem estar ali com alguma mancha, né? Tá em alguma lista. Existe uma lista negra, não é isso? Me explica direito como é que funciona isso. Algumas offshore que, por exemplo, não podem receber de bancos tradicionais europeus. Então, tem que estudar também direitinho qual a solução que você está... Aquilo que eu tinha falado, né? Se vai ser compatível com o seu cliente. Em quanto às listas dos países para assuntos tributários, isso vai depender do país. Alguns países têm sanções, entre aspas, para alguns países, que é simplesmente os países com alta tributação não querem que seus residentes façam negócios através de estruturas que têm neutralidade fiscal e façam negócios em jurisdições onde tem maior segurança jurídica. É um assunto de competência. Então, aí tem países que colocam alguns outros países ou jurisdições nessas listas, onde vai dar um tratamento mais ruim desde um ponto de vista fiscal. Mas isso sempre nós temos avaliado ao momento de incorporar as estruturas. As mais tradicionais não têm nenhum problema para clientes do Brasil, Uruguai, Chile, da América Latina. Aí acho também que é importante também que não tem uma solução padrão para todo mundo. Não tem. Você tem que conhecer os objetivos e as preocupações de cada pessoa em particular. Porque pode acontecer que uma pessoa tem sua máxima preocupação seja fiscal e para outra seja sucessória. Então, não é a mesma solução para todos. Muitas vezes pode ser que seja
uma solução seja aplicável para muita gente, mas não significa que é padrão. Acho que vale mencionar também o lado oposto do tema que a gente estava falando. Existem casos que a pessoa talvez busca uma jurisdição que é pouco conhecida para, sei lá, $100 mais barato, $200 mais barato, e acaba criando uma certa dor de cabeça. Mas a gente também vê muito na nossa inbox, assim, casos chegando, em que uma pessoa busca soluções que são desnecessariamente complicadas. Sabe, jurisdições que pô, ela vai pagar $10.000 ao ano. Eu quero saber de uma empresa na Suíça, uma empresa em Liechtenstein, uma empresa nos Emirados Árabes. E, ok, existem casos de uso para empresas na Suíça e nos Emirados Árabes? Sim, de fato existem, tem casos que vale a pena ter uma empresa lá. Mas quando a gente está falando os casos mais padrões aqui de ter uma holding familiar, que a família tem um patrimônio que quer dolarizar, quer investir fora e tudo mais, geralmente é possível conseguir o mesmo resultado que a pessoa está buscando com um quinto do custo, né? Como vocês veem assim esses casos de, ou às vezes a pessoa chega já falando que quer ter um trust, que é dono de uma offshore, que é dono de três holdings, assim, como vocês veem essa super complicação que às vezes os clientes pedem? Sim, sim, é assim. Muitas vezes é porque ouviram de um amigo, um familiar, olharam um artigo, um vídeo onde falam de um trust, etc. Vai depender, como falou o Salva, não tem uma estrutura padrão. Aqui estamos falando nos termos gerais, do mais tradicional, mas obviamente se tem que avaliar qual é, não somente o país de residência, onde o cliente mora, sua família, mas também o montante do patrimônio, os objetivos que se estão querendo cumprir, o que se quer atingir. Então, dependendo disso, se pode ir para uma estrutura simples e que possa atingir isso, ou para uma mais complicada, porque com uma estrutura simples não se atinge esse objetivo. Mas vai depender do cliente a cliente. Mas sim, é isso. Um trust que pode servir para um cliente que parece ser igual que outro, não vai servir para esse outro, porque tem algumas diferenças. Não sei, o seu filho mora num outro lugar, está pensando em mudar para outro país, tem outro tipo de horizonte temporário para o investimento, então vai depender. E o melhor sempre é fazer a estrutura mais simples possível, não somente por um assunto de custo, burocracia, papelada, mas também porque se dia amanhã eu tenho que fazer explicações para a Receita, para um juiz ou para quem seja, é melhor ter uma estrutura simples, ordenada, que não tenha termos ou assuntos que eu não posso explicar. Então, sim, o melhor é sempre ir para o simples, depois as circunstâncias da vida e do cliente pode levar para uma estrutura um pouco mais sofisticada, mais robusta ou mais complicada, mas é isso. Eu vou insistir aí também que enquanto você tiver uma estrutura mais simples, você tem mais ou certas opções de instituições com quem trabalhar. Agora, se você adiciona complexidade, uma empresa como um trust, como uma fundação, etc., etc., sua janela aí de oportunidades nas instituições é muito mais pequena. É muito mais importante chegar a uma boa instituição que compreenda as necessidades do cliente. Pois senão você pode que tenha a melhor estrutura na teoria, mas depois se você não consegue trabalhar com instituições, não consegue explicar a receita, não consegue explicar um juiz, você não tem uma boa estrutura na prática. Na teoria, tudo certinho é excelente, mas na prática é impraticável. De nada serve uma estrutura sem nenhuma conta bancária, né? O que você vai fazer com, o que você vai fazer com ela? Uhum. Outra dúvida que o pessoal costuma ter muito é
assim, qual o nível de patrimônio que a gente está falando para isso começar a fazer sentido, sabe? Precisa ser multimilionário para poder ter uma estrutura offshore? O que a gente costuma falar assim que, pô, a partir desse nível geralmente já se pagam os custos, os benefícios já conseguem fazer algum sentido. É $100 mil? É $1 milhão? São, sabe? Qual patamar que uma offshore sabe, estrutura e uma conta costumam compensar? Aí, a verdade, pela minha experiência, a resposta não é a que você vai querer, mas depende. Porque se o objetivo principal do cliente é um assunto de blindagem patrimonial, diversificação, privacidade, planejamento sucessório ao detalhe. Então, o cliente está disposto a pagar o que tem que pagar, além de que ele tenha $10.000 para investir ou para colocar dentro da estrutura. Então, aí vai depender depois se se faz uma análise mais financeiro, onde, ok, eu vou poupar X em impostos, vou poder diferir imposto à renda no meu país de residência, vou ter estas vantagens. Então, aí você poderia começar a ver um valor, mas vai depender realmente, desde uma óptica de advogado, planejando um patrimônio, atingindo objetivos, vai depender. Então, eu acho que as estruturas offshore não são unicamente para milionários. Qualquer um pode incorporar uma estrutura simples, desde uma companhia, desde um testamento, desde uma conta, inclusive uma conta de investimento fora, nome pessoa física, já pode ter vantagens. Então, vai depender muito dos distintos detalhes do cliente. Não sei aí, Salva, se você tem a mesma opinião ou se você tem uma mirada mais financeira aí. Acho que sí, que es como você falou, no es una respuesta que Fran y su equipo va a gustar, depende, sempre depende. Então, como você falou, pode ser que um cliente quer obter uma boa sucessão, sejam $10, sejam $10 milhões, então vai fazer uma estrutura bem sim ou sim. Agora, tem clientes que simplesmente querem atingir eficiência fiscal ou algo mais econômico, então você tem que fazer uma análise a ver se é bom de ter uma estrutura ou a estrutura é mais cara do que você poupa. Então, sim, vai depender, sempre vai depender. E como também, como você falou, Seba, que acessar no mundo offshore pode ser abrir uma conta nome pessoal, pessoa física, fora. Agora, para outra gente pode ser ter uma estrutura bem complexa com 10 contas imóveis fora. Então, sim, vai depender, sempre vai depender. Vai depender também da porcentagem de renda, não? Do portafólio, do investimento. Então, se se espera que o portafólio ou o investimento tenha 5, 6, 7, 10% de renda ao ano, eu poderia destinar 0,5, 1%, 1,5% para a minha estrutura. Tá? Se a estrutura vai dar vantagens de proteção, privacidade, planejamento sucessório, diversificação. Então, aí você tem que fazer o equilíbrio e entender bem quais são as necessidades. Dito isso, do lado bancário, eu acho que é importante mencionar que existem algumas, como é que a gente pode dizer, barreiras de entrada no que tange a abertura de contas, porque dependendo da jurisdição, os depósitos mínimos pedidos são mais elevados, né? Então acho que seria interessante a gente falar talvez de algumas jurisdições que, ó, tendo um depósito mínimo menor, essas aqui seriam acessíveis, já as jurisdições mais premium de quem tem um depósito mínimo com valores mais elevados. Sim, aí, por exemplo, vai depender se é uma conta operacional, se é uma conta de investimento, para que a conta, de onde é você, qual é sua estrutura. Então,
vai depender, mas vamos colocar aí algum exemplo. Por exemplo, se você abre uma conta operacional no Panamá, a nome de uma estrutura no Panamá, em um banco comercial no Panamá, normalmente eles vão pedir que você deixe aí como saldo mínimo $50.000, tá? Depois, se você quer abrir uma conta de investimento em alguma instituição de bem grande nome na Suíça, a nome de uma Nevis, e detrás disso você tem uma pessoa latino-americana, eles vão querer ter uma conta de ao menos $1 milhão, mas provavelmente vai pedir mais, porque tem muito mais custos da compliance e também o que acontece é que nossa região é uma região de alto risco. Então, para eles começar a fazer negócio com nossa região, eles pedem que você seja um cliente mais atrativo para eles. Então, por isso eles pedem mais depósito ou saldo mínimo que tenha que deixar aí em seu banco. Vai depender sempre. Agora, eu me lembro de algum caso, aí você se vai rir, que temos algum caso que falam, eu quero uma conta que aceite cripto, que tenha um balanço mínimo bem baixo, que os custos sejam baixos e eu tenho uma Nevis como uma residência fiscal no Paraguai. Então, tá, ok, bem bom, você não vai ter uma instituição para você. Você é como uma bomba atômica que nenhuma instituição quer trabalhar com você. Agora, se você tem aí as figurinhas mais difíceis, cripto, se você tem residência fiscal em algum lugar mais de risco alto, você pode acessar a instituições, sim, poderia acessar, mas vai ter que ter mais grana também, para que seja mais atrativo para a instituição trabalhar com você. É, a questão de quanto mais complicantes, mais dinheiro você tem que trazer para a mesa para que faça sentido que te aceita, né? Camila, você ia falar alguma coisa? Os bancos são negócios com fins de lucro, não são sim, beneficências. Eu não sei como se fala aí em português, No, sí, no trabajan de graça. isso. Ah, eu ia falar que, falando em soluções mágicas, o Camilo perguntou: para viver temporariamente sem ou com baixos impostos na Europa, Portugal, Espanha ou Irlanda, rola uma combinação de empresa na Estônia e LLC nos Estados Unidos ou alguma outra opção melhor? Aí precisa de uma solução mágica para pagar pouco imposto na Europa, né? Sí, y ahí, en línea con eso y con lo que falou Salva, às vezes os clientes querem atingir um nível de poupança e de vantagens que não é possível atingir, é um mundo de fantasia. Então, eles querem abrir uma conta, não enviar nenhum depósito, não pagar nenhum custo, ter uma companhia em offshore sem custo anual, ter um nível de renda ao ano de 50%, não sei. Então, se tem que entender que também as regras do mundo mudaram muito de aqui a faz 20 anos. Tem um mundo onde hoje, onde o intercâmbio das informações financeiras é uma realidade. Tem um mundo hoje onde os fiscos, as receitas dos países estão tentando pegar os maiores recursos possíveis para fazer parte de todos os gastos que estão tendo. Então, também é um mundo distinto ao mundo anterior, antigo, de há 20 anos. Então, se tem que entender isso e que com algumas estruturas se pode atingir os melhores objetivos da melhor forma. Então, aí é isso. E em quanto a pagar poucos impostos na Europa, aí quem sabe o Fran pode falar mais, mas tem também estruturas para isso, tem também residências fiscais para isso, onde se pode morar lá pagando pouco ou nada.
Sim, inclusive eu cheguei a responder já o comentário ali na própria comunidade. É algo que a otimização fiscal com offshore na Europa você tem que ter bastante dinheiro para que possa sequer ser aceito. Tá? Pelo menos aí 200 mil euros de renda anual só para você poder contratar funcionário e escritório para que seja aceita a empresa offshore na jurisdição para dar alguma vantagem fiscal. Então isso aí é mais complicado mesmo. Eu queria puxar para um tema aqui também, pensando nos casos de entidades tradicionais, Caribe, enfim, o que a pessoa vai estar vendo em termos de, ok, vou abrir, digamos, a empresa em Neves ou em BVI. O que uma pessoa precisa providenciar de documentação, geralmente, para conseguir ter uma offshore aberta e depois a conta bancária? O que ela precisa apresentar e quanto tempo costuma levar você ter uma offshore e depois uma conta bancária junto? Perfeito, Fran. Aí, o principal, os principais documentos são cópia do passaporte e cópia de uma evidência de endereço da pessoa ou das pessoas que vão formar parte da estrutura. Depois, dependendo também da jurisdição, se pede cartas de referência bancária profissional, preencher um formulário de due diligence, onde se coloca todas as informações do cliente. Mas, inicialmente, é isso: passaporte, comprovante de endereço, carta de referência e assinar e preencher o formulário de due diligence. Depois, uma vez que as informações já estão fornecidas aí pelo cliente, em 1, 2 semanas já a companhia vai estar incorporada. O processo inteiro, pela experiência, porque o cliente sempre demora em enviar as informações, vai levar mais ou menos um mês. Muitas vezes acontece também que o processo se demora porque o cliente não envia a cópia do passaporte ou a referência bancária. Então, se ele envia diretamente tudo bem certinho do dia 1 ou dia 2, todo o processo é feito bem rápido e tudo em 2 semanas você tem aí a estrutura feita. Depois, do ponto de vista das instituições financeiras, vai depender os detalhes, os mínimos detalhes, vai depender da jurisdição e qual instituição você quer trabalhar, mas vai ser tudo a mesma coisa que você apresentou para fazer a incorporação da estrutura, mas vai ter que adicionar também a parte de origem de fundos. Você enviaria um extrato bancário de onde vai fazer o depósito inicial e também vai depender se você vai enviar $10 ou se vai enviar $10.000 ou $10 milhões, você vai ter que demonstrar ao banco que é de origem legítimo. Então, tem diversas formas para fazer isso. Aí pode ser que você recebeu uma herança, que você vendeu um imóvel, ou pode ser que, não sei, vai depender do cliente e a circunstância do cliente como apresentar essa informação para a instituição financeira. E aqui é importante também mencionar, né, essa questão de origem dos fundos e de apresentação da documentação inicial. Geralmente as pessoas têm isso, mas é algo que, especialmente para o público que é muito voltado para cripto, pessoal que é muito, que está sempre transacionando em cripto, mesmo que você não pense usar agora, já deixa algumas contas bancárias abertas com algum extrato de fundos, porque o banco depois, você vai querer abrir uma offshore, aí você não tem nenhuma carta de referência bancária de outro banco dizendo que você foi cliente dele, você é uma pessoa que era unbanked, basicamente, fica mais difícil abrir a sua conta, né? Porque o banco vai querer ver que você já foi cliente de outros bancos, quanto mais anos, melhor, para ele já ter a sua própria segurança, né? Ok, essa pessoa aqui já tem um certo histórico. Quando você chega e diz, não, tinha, sei lá, uma conta da Wise e uma do Nubank nos últimos 1 ano, e é isso aí, complica, né? Eu aconselharia aí a toda a galera cripto, eu aconselharia a eles que eles fazem aí uma pasta com toda a informação de suas transações, de quando compraram Bitcoin, porque pode ser que uma pessoa seja milionária porque ele tive a boa ideia de investir em Bitcoin em 2010.
tá? E agora ele se tornou milionário, tá? Mas o problema que ele vai ter, provavelmente, é que demonstrar que ele comprou cripto em 2010, tá? Então, eu aconselharia aí a todos eles de ter uma boa pasta com toda a informação de quando comprou, onde comprou, a quem comprou e toda a documentação que eles podem adicionar essa pasta é melhor. Para no futuro demonstrar aí se eles, um exemplo concreto, se eles querem comprar um imóvel, por exemplo, aqui em Uruguai, você tem que demonstrar os origem de fundos para o notário que trabalha nisso. Então, você poderia demonstrar que a origem de fundos é bom, é legítimo, se você demonstra para o notário que comprou os Bitcoin em 2010. Mas tem que demonstrar isso. E demonstrar e ter documentação e tudo isso. Não é fácil e não é uma costume que muita gente faz. Falando em Uruguai, né, esteve suspeitosamente ausente da conversa até agora. Vocês dois são uruguaios, estão em Montevidéu, trabalham com offshores, com contas bancárias, e o Uruguai tem uma certa reputação aqui na América do Sul, né? Quais que são os prós e contras do Uruguai? Por que ele não é tão estabelecido como outras jurisdições que a gente já mencionou aqui? E acho aí que Uruguai, como quando começamos nossa conversa, é um oásis de segurança jurídica, política, econômica. Nós tivemos governos de esquerda, governos de direita, e todos eles respeitaram as instituições, e não é que um governo de esquerda refunda o país e depois o governo de direita troca, muda todo e começa um novo país. Não é assim. Nós somos um país muito mais de centro. Então, como, por exemplo, no Brasil você tem Bolsonaro e Lula, e aqui nós temos, os candidatos são muito mais aqui, porque a sociedade é muito mais tranquila. Também acho tá, sim, em Uruguai somos um país pequeno, somos 3 milhões de pessoas aqui, um pequeno barrio, somos um barrio de São Paulo, não podemos ter o luxo e dar-nos o prazer de fazer qualquer coisa. Então, temos que sim, que brindar bom serviço, dar tranquilidade a gente e sim, e a segurança jurídica é o melhor valor que temos aqui. Por isso é uma boa jurisdição e temos cada vez mais empresas, pessoas sim, e muita gente olhando para este lado do mundo. Sim. Y ahí, en cuanto a Uruguay como jurisdicción para incorporar una estructura, é possível, é uma alternativa. Uruguai é uma alternativa que está na mesa, mas hoje em dia você pode atingir os mesmos objetivos ou vantagens que você poderia atingir com uma companhia no Uruguai, com uma jurisdição no Caribe que vai ser mais barata e com menos burocracia. Então, sempre termina sendo isso, não? Vou ir para BVI, Nevis, Panamá, porque vai ser mais barato, vou atingir os mesmos benefícios e vou ter menos burocracia e o serviço, quem sabe, vai ser um pouco melhor. Mas, dito isso, as estruturas do Uruguai são muito boas para operações de trading. Temos também uma boa normativa de zona franca, então dependendo também do que o cliente vai fazer com o investimento offshore, a estrutura, a empresa também poderia ser uma alternativa, mas é isso. Depois tem também clientes que não gostam de que seja fornecida uma estrutura da América Latina, porque eles falam que é como mudar de uma cabine para outra no Titanic, tá? É América Latina. Então, por mais que, como falou Salva, o Uruguai tem uma reputação de estabilidade política, seguridade jurídica, e nós temos que defender isso porque somos um país pequeno, termina sendo que somos América Latina. Então, os clientes preferem optar por uma jurisdição que é uma dependência da coroa britânica, ou os Estados Unidos, o Canadá. Então, aí um pouco tem isso também ao momento de tomar a decisão.
E temos aí, Uruguai, acho você, Fran, trabalha muito com isso, que temos uma boa regulação e boa legislação para residentes fiscais, para novos residentes fiscais aqui no Uruguai. Então, como você falava, assim, é a América Latina, mas estamos bem perto do Buenos Aires, estamos bem perto do Brasil, da Argentina, tudo, não simplesmente Buenos Aires, mas então temos gente que quer sair de seus países, mas não querem ir bem fora, estar a 10 horas de voo de seu país de origem. Então, Montevideo, Punta del Este, Colônia, Uruguai inteiro é um bom lugar para eles se estabelecer e estar bem perto de suas famílias. E ter muito melhor segurança jurídica, ter muito menos impostos também, mas também vai depender muito da pessoa e de seus objetivos. Como o Seba mencionou, né? O Uruguai acaba sendo mais caro do que as jurisdições tradicionais no Caribe, então, geralmente, caso de uma holding patrimonial clássica, familiar, talvez financeiramente não vai fazer tanto sentido. Mas tem seus casos de uso, né? Vale mencionar, o Uruguai tem um acordo de não bitributação com o Brasil, que esses outros países não têm, é um fator forte. Tem a Zona Franca para exportação, tem vários incentivos fiscais para o ramo de tecnologia também, de exportação de serviços de TI. E de forma geral, é um país. Eu tenho uma categorização mental assim dos países que são de verdade e os países que são meio que. Ok, os países é meio que de mentira. Por exemplo, Ilhas Virgens, você quer contratar uma pessoa lá, qual é a mão de obra que você vai conseguir encontrar numa ilha de 20 mil habitantes? Já Uruguai, ok, é um país pequeno, mas tem 3 milhões de habitantes. Então, pensando numa empresa que vai ter escritório, que vai ter funcionários, que vai ter operação física, vai vir cliente visitar, vai, sabe, ter uma operação, digamos, no chão, aí o Uruguai acaba sendo assim, uma das melhores opções em todas as Américas, né? Porque aí você tem tanto a mão de obra qualificada, quanto uma cidade com voos bem conectada em Montevidéu, mão de obra que fala inglês, fala espanhol, consegue trazer brasileiros para morar muito fácil. É um dos países que mais fala português na América Latina. E fala portunhol também, que é um idioma que eu aplico aqui muito. E também temos um bom fuso horário também. Temos um bom fuso horário com Argentina, Brasil e também com os Estados Unidos, que muita gente trabalha, como você falou, em TI e tal. E temos que ter uma boa conexão com eles. Com certeza. Deixa eu ver o que mais tinha de dúvidas anotadas aqui. Não tocamos no. Diga, Camila. Não, é que tem perguntas para fazer, mas se você quiser, eu espero. Eu ia puxar o tema dos PPLIs também, que a gente não mencionou, mas acho que é um tema que é interessante, que pouca gente conhece, né? A questão de seguros como proteção patrimonial também. Sebastião, você gostaria de mencionar um pouco sobre do que se trata? Sí, aí nós estivemos falando mais que nada em termos gerais de jurisdições, estruturas, benefícios, mais que nada focados em companhias, mas obviamente também se tem outro tipo de estruturas que podem ser muito boas para atingir objetivos bem diversos. Como pode ser o trust, que já mencionamos, falamos aí um pouco, mas também os seguros de vida internacional, seja seguro de vida a termo, seja seguro de vida com investimento, como pode ser o PPLI, é um tipo de seguro que é um seguro de vida com investimento. Tem muitas vantagens também para os clientes e para os planejamentos patrimoniais dos clientes, tá? Porque o cliente vai atingir diversificação, obviamente, e investimento para poder poupar, e também proteção, por ser um seguro de vida, aí você tem uma blindagem patrimonial, vai poder ter uma eficiência tributária, dependendo do país de residência, dos investimentos que estão dentro da pólice, e tem um planejamento sucessório bem ao detalhe, que não forma parte do inventário no momento do falecimento do cliente. Então, aí também vai dar liquidez para os herdeiros, um traspasso muito mais rápido, sem tanta burocracia, sem esperar processos judiciais, e dependendo também
do país onde mora ou onde tem residência fiscal o beneficiário, esse pecúlio de seguro pode ser recebido também com benefícios fiscais. Então, após a reforma fiscal, neste caso falando já do Brasil, após a Lei 14.754 do final do ano passado e que entrou em vigência ao princípio deste ano, os seguros de vida PPLI, o seguro de vida com investimento, começaram a ser uma alternativa muito interessante para os planejamentos patrimoniais dos brasileiros, né, que estão procurando atingir justamente isso, planejamento sucessório e planejamento fiscal e proteção patrimonial. Aí são estruturas um pouco mais sofisticadas, obviamente não dá para fazer um PPLI para clientes de $10.000, mas sim são uma estrutura que se está começando a trabalhar muito e bem forte aí no Brasil, além que os outros tipos de seguro de vida que também são uma ferramenta de planejamento patrimonial, obviamente. Então, assim, não é um termo que a gente está pensando de seguro de vida, aquele clássico que é, ok, só um seguro de vida que se dá um acidente, minha esposa vai receber um tema. A gente está falando de ter contas de investimento, às vezes até mesmo uma própria estrutura dentro de um seguro. Correto. É mais um veículo jurídico para ter o investimento. Então, se utiliza como veículo jurídico no planejamento. Tá? Aí, comumente, o cliente coloca dentro do seguro, coloca a grana, o cash ou o portfólio financeiro dentro do seguro, para que isso seja administrado em benefício dos beneficiários, para que ao momento da morte do cliente isso seja pago como pecúlio de seguro de vida. Tá? Vai depender, tem muitos detalhes aí para se trabalhar ao momento da implementação, dependendo do que o cliente está procurando atingir, mas se implementado corretamente, no Brasil se pode atingir proteção patrimonial, eficiência fiscal e planejamento sucessório para o traspasso patrimonial às seguintes gerações de forma rápida e com baixo custo impositivo. E não só no Brasil, né? Também esse tipo de solução ainda funciona em vários países da Europa, onde só ter uma offshore não serve, né? Correto. Na Europa tem muitos anos de utilização, é mais conhecido como Unit Link, tá? Nos Estados Unidos, aqui na América Latina, é PPLI, ou seguro de vida com investimento ou com poupança. Então, é isso, sim. Não somente para o Brasil, você tem possibilidade de contratar em outros países e de distintas formas, mas é um veículo, uma estrutura mais que se pode também avaliar ao momento de fazer um planejamento. Já estamos falando de um nível de um patamar de cliente um pouco mais alto em quanto a patrimônio, mas é uma alternativa a mais para considerar. Fantástico. Camila, do seu lado, que temos de perguntas ainda? O Crypto Wizard perguntou: consigo fazer uma offshore dentro de um trust que me permita manter controle dos investimentos em mercado financeiro? Conseguir, sí, se consigue. O sea, o que se pode fazer é incorporar uma companhia offshore e colocar dentro do trust essa companhia. Então, o que o cliente aporta ao trust é as ações da companhia. Então, o acionista da companhia offshore vai ser o trust, ou melhor, o trustee do trust, e quem vai ser dono dos investimentos é a companhia. Então, investimento, companhia offshore e acima o trustee, o trust, que vai ser o acionista dessa estrutura. Então, sim, se consegue. O Rafael Seixissa também mandou uma pergunta aqui. Dá para usar as empresas offshore para financiar seu visto de uma maneira mais fácil ou os países ficam implicando? Acho que acaba sendo uma questão mais migratória aqui, então eu
eu posso assumir, mas dependendo do país, tem muitos países que permitem você conseguir um visto provando que você tem renda passiva. E renda passiva geralmente também inclui dividendos. Então, você ter um pagamento de dividendos recorrente de uma própria empresa offshore, ou mesmo você fazer uma própria apólice junto com a sua empresa de um pagamento recorrente, é, sabe, indefinido, também pode servir para esses tipos de vistos. E claro, a gente tem os vistos de nômade digital, que se você tira um salário de uma empresa sua também, em muitos casos você pode conseguir um visto. Então, países que têm visto de nômade digital e vistos de renda passiva, na América Latina esse tipo de visto costuma ser chamado de rentista. Então, vistos de rentista você geralmente consegue se você tem uma renda recorrente que vem da sua offshore. Então, se é uma empresa que está lá parada e você nunca tirou nenhum dinheiro dela, não vai servir para muita coisa a nível migratório. Mas se você de fato pode demonstrar uma renda mensal dessa empresa, aí ela pode te ajudar a emigrar, sim. Que mais? Temos alguma outra dúvida? Não. Perfeito. Então, do meu lado, eu gostaria de agradecer Salvador e Sebastião por terem participado aqui do episódio. Foi muito bom ter vocês aqui com a gente no Contra o Vento. Eu gostaria de abrir agora, se vocês quiserem deixar um último recado para a nossa audiência que está interessada em abrir uma estrutura offshore, uma conta offshore, quer dolarizar o seu patrimônio. Um recado para essa galera. Muito obrigado, Fran. Muito obrigado, Camila e toda a gente da SETI. E do meu lado, simplesmente, sim, que o melhor é planejar com tempo. Pode ser que o planejamento seja feito, é melhor fazê-lo cedo que tarde, e também é melhor de ir explorando aí as soluções para obter ou atingir aí seus objetivos. Pode ser que a solução seja não fazer nada, mas é bom para dormir tranquilo também. Então, à disposição para falar com quem quiser, e muito obrigado aí por a participação e convite para o podcast. Perfeito, aí eu também agradeço, Fran, e a equipe da SETI, foi muito bacana a conversa, espero que tenha sido interessante para todo mundo, e a gente fica à disposição para avaliar futuros planejamentos, poder ajudar a gente a fazer essas incorporações de estruturas, para justamente ter um planejamento patrimonial bem detalhado, bem arrumado de aqui para frente. Então, é isso. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Perfeito, então, quem tiver interessado, vocês podem marcar uma chamada diretamente com o Sebastião ou o Salvador, ou ambos, diretamente no nosso site, na página da chamada introdutória para as chamadas individuais, ou no nosso pacote offshore para já ter a chamada conjunta com os dois especialistas. Então, é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado por terem participado. Obrigado também à audiência aí que esteve ao vivo escutando com a gente. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, um abraço. Tchau, gente. Tchau, tchau.